engrandecer, Pai. Eu coloco agora a vida da tua filha nas tuas mãos, Senhor. Que não seja mais ela, Senhor, não seja mais ela falando conosco, mas sim o teu Espírito Santo direcionando, Pai, para que venha atingir o alvo nesta noite, a tua palavra, Pai. Que a tua palavra vá de encontro, Pai, a cada um, Senhor. Que todos possam sair daqui, Senhor, diferente de como chegaram, Pai. Renovados, Pai, restaurados, Pai. Fortalecidos pela tua presença e a tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Vá de encontro em cada necessidade desta noite, Pai. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Pai. Porque, Senhor, a nossa carne, ela quer tantas coisas, Senhor. Quer satisfazer o nosso ego, Pai. Mas nós precisamos, Senhor, alimentar o nosso espírito e a nossa alma, Senhor. Para que nós, Senhor, nosso corpo, Senhor, seja fortalecido, Pai. Tudo nós colocamos nas tuas mãos e toma a direção deste culto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos pegar na palavra então, porque daí a gente já pode se assentar. A palavra é breve, e eu vou ler esse texto e depois a gente vai conectando o resto, amém? Está lá em Juízes, capítulo 16, versículo 20. Juízes 16, capítulo 20. Amém? Vou esperar os irmãos acharem. Juízes 16, 20. Amém, queridos. Vamos ler só o finalzinho, a última frase ali, ó. Porque ele não sabia que o Senhor já o havia deixado. Nessa versão diz porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego essa palavra, Pai. Eu sei que já foi muito orado aqui, Deus. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra ela é viva e eficaz. Eu sei que quem convence do pecado, da justiça e juízo é o Teu Espírito Santo, Deus. E eu creio nas Tuas promessas. E eu creio na Tua palavra revelada. Então agora, Espírito Santo de Deus, tens liberdade de agir. Espírito Santo faz a interpretação necessária para cada vida, para cada alma, para cada coração. Senhor, que eu venha diminuir, que Tu venha crescer. Senhor, usa a minha boca, a minha língua, Senhor, as minhas células, para conectar para a Tua noiva, para a Tua igreja, aquilo que Te apraz e aquilo que os corações necessitam, Pai. E que agora, no nome de Jesus, toda a insensibilidade caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. A igreja diz... Amém. Pode te assentar glorificando o nome dele. Querido, eu quero falar sobre essa palavra. E como eu sempre falo, cada vez que eu subo aqui, que a gente fala sobre a palavra, que a gente fala com a igreja, o crente que não tem uma palavra diária, vocês já me ouviram falar muito aqui, né? Não está conectado com o Espírito Santo de Deus. O crente que não ora todos os dias está morto. Porque a oração é a comunicação com o Senhor. E ninguém que não tenha comunicação com alguém pode estar próximo, íntimo e conversando com ele. Porque toda a conversa, toda a intimidade requer primeiramente uma conversa. Né? E essa é a forma que o Senhor nos estabeleceu como forma de comunicarmos com Ele. E também nos relacionarmos. O tema dessa mensagem é sobre a insensibilidade espiritual. E eu trouxe aqui este versículo, porque para mim ele é muito forte. Pode deixar na tela aí, Rafa? Para mim ele é muito forte. Porque na hora que acontece todas as coisas, e que aqui todos conhecemos, né? Quando Sansão e Dalila, eles tiveram um relacionamento, e Dalila fica ali brincando com Sansão. Sansão já estava durante um bom tempo criando várias situações de exposição e brincando com o poder de Deus na vida dele. Por quanto tempo Sansão continuou sucessivamente a pecar, até que num determinado momento, esse texto acontece. E aqui, queridos, não foi do dia para a noite que Sansão percebeu que a presença de Deus não estava mais com ele. Não foi do dia para a noite que a presença de Deus retirou-se dele. 16, 20, ó. E não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado.
quando a presença de Deus ela nos deixa, muitas vezes a gente nem percebe. Porque a insensibilidade, ela vai tomando conta devagarinho. A Bíblia diz que o crente que está de pé, cuide para que não caia. Cair é como um acidente. Mas ele é um acidente que pode acontecer gradual, assim como foi com Sansão. Eu quero trazer de uma forma bem didática o que aconteceu aqui com Sansão. Todos conhecem o texto de Sansão e Dalila? Todos conhecem? Tem alguém que não conhece o texto de Sansão e Dalila? Não conhece? Sansão, ele era um menino que ele foi gerado no ventre da mãe. E é aqui nesse versículo em Juízes 16 que conta a história, quando ele conhece Dalila e ele se apaixona por ela. Sansão, ele foi criado e desde o ventre da mãe ela consagrou ele de uma forma especial e ela determinou dentro daquele tipo de cultura que ela não faria alguns rituais. O nome disso, ele era nazireu. Então, Sansão não cortava o cabelo, por exemplo, não podia fazer alguns rituais. Só que aos poucos, depois que Sansão cresceu, ele era forte e ele tinha uma força sobrenatural. Nessa época, os filisteus eram os inimigos do povo. E Sansão era o líder, que colocava eles tudo para correr. Então, muitas vezes, eles vinham guerrear com esse povo e Sansão, por ter uma força sobrenatural, botava eles tudo para correr. Só que Sansão começou a ficar e se tornar arrogante. Ele começou a se acostumar com a presença de Deus, a força, e como se ele fosse invencível. Muitas pessoas vivem assim na presença de Deus. O Senhor opera milagres, o Senhor modifica a vida quando a gente entrega. A gente vem na igreja e a gente começa a se acostumar com a presença de Deus. E nessa passagem, ela nos alerta que a gente precisa viver em comunidade o tempo todo. Porque nesse momento, Sansão começa a se afastar das pessoas e a viver aquilo que ele entendia certo. Então, ele começou a pecar. E ele começou a pecar continuamente. E eu quero ler com vocês esse texto. Como é que foi que ele conhece Dalila? Dalila, ela fazia parte e ela vivia num povoado onde estavam os inimigos de Sansão. Eu estou resumindo a história, para que vocês consigam entender e contextualizar. Dalila, ela vivia lá e ela era uma prostituta. Sansão, ele foi separado de uma forma a não se contaminar com algumas coisas. E ele foi prometido, e por isso que o Senhor abençoou a vida de Sansão. E por isso que Sansão conseguia fazer muitas coisas naquele povo. Só que quando Sansão começa a pecar, quando ele começa a fazer coisas que não era para fazer, ainda assim o Senhor estava com ele. Ele não foi tirado à força do dia para a noite, ele continuou tendo uma força sobre-humana. Ele continuou guerreando e empurrando e mandando e vencendo os filisteus. E assim o Senhor foi com ele. E aqui a gente vê o exercício de uma coisa muito importante de Deus, que é a misericórdia. O Senhor, na sua extrema bondade, ele nunca vai contra a lei dele próprio. Os princípios de Deus, ele nunca quebra. Então, muitas vezes a gente comete um pecado. O irmão Cristiano, por exemplo, ele deu aqui hoje o testemunho. Quantas vezes o Senhor deu oportunidades para o irmão Cristiano antes dele começar a entrar num lugar de difícil retorno? Quantas vezes o Senhor, ele grita aos nossos ouvidos para que a gente retorne? E tenho certeza que com Sansão não foi diferente. Cada vez que Sansão pecava, eu acho que ele experimentava. E quais eram os pecados de Sansão? Às vezes, quando eu lia esse texto, e quando eu via a forma como foi com Dalila, eu ficava pensando, nossa, ele não percebeu o que estava acontecendo? Só que ele percebeu, e mesmo assim ele achou que ele era invencível. Ele achou que ele ia continuar fazendo o que ele fazia, porque ele não sofria grandes respostas da parte de Deus. Ele não perdia grandes coisas. Ele continuava sendo ele continuava derrotando os inimigos, ele continuava saudável, ele continuava forte. Só que foi num crescente, e eu quero ler com vocês. Vamos ler, queridos. Está lá em Juízes 16. Pode abrir antes aí. Volta os capítulos, já, Rafa. Vai voltando. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um.
Mais um. Mais um. Pode voltar mais. Lá no início do capítulo 16. Aí. Ó, certa vez Sansão foi a Gaza. Viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Aqui Sansão ele já estava num ponto que ele estava brincando no território inimigo. Ele não deveria nem se misturar com o território inimigo. Porque quem é inimigo a gente vai na casa? Quem quer o nosso mal e quer destruir o nosso povo, a gente frequenta a casa? Então aqui Sansão chegou nesse nível. Ele começou a brincar, a causar algumas situações de até eu estou aqui flertando com o que eu posso fazer. Eu estou aqui testando o que eu posso fazer. Queridos, na nossa vida é dessa forma também. A gente acha que não precisa fazer algumas coisas, só que tem coisas que para o Senhor é inegociável. Estar na presença de Deus não diz respeito só a frequentar culto. Não diz respeito só a estar na igreja. Diz respeito de intimidade com Ele. Em algumas áreas, separações com Ele. Quando ele conhece Dalila, e ele vai até Gaza, ele vai na casa lá dos inimigos, e ele conhece uma prostituta. Ou seja, ele foi para o extremo e passou a noite com ela. Ele já rompeu vários limites aqui, ele já vinha fazendo isso e se testando. Disseram ao povo de Gaza, ó, aqui é os filisteus, os inimigos, o exército, que foi o exército considerado mais sanguinário daquela época. Quando Sansão começa a estar no meio do povo, ele ajudou a que os filisteus não chegassem mais. Então Sansão, ele era muito temido pela força que ele tinha. Ele era um homem pequeno, mas ele era um homem grande e forte. Ele tinha uma força como se a gente fosse ver hoje de super-herói, do super-homem. Ele quebrava portões, ele destruía esse exército inteiro. Então foi tão grande a soberba e a arrogância dentro dele, que ele começou a pensar, eu sou invencível e nada do que eu faça vai tirar de mim a presença de Deus. Porque se Deus prometeu, ele vai até o fim comigo. E olha o que acontece aqui, ó. Ele vai até lá, ele se deita com a Dalila. Sansão está aqui. Isso foi o que os filisteus disseram. Eles cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, à porta da cidade. Eles não se moveram a noite inteira porque dizia, ao amanhecer, nós mataremos ele. Todo o exército ali dos filisteus, quando eles souberam que Sansão entrou, eles fizeram uma emboscada e ficaram à volta da casa. Olha o que aconteceu. Ele foi e se deitou com a prostituta, dormiu com ela, irmãos. Passa o próximo. Sansão, porém, ficou deitado. Quando a gente fica deitado, a gente está dando sinal de quê? Descansado. Ele não estava nem aí, porque ele estava garantido e tranquilão. Ficou deitado até o meio-dia, até o meio da noite, então levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes. Quando ele se levantou, queridos, ele foi lá na porta da cidade. Tinha um portão com 2 batentes, um ferro gigantesco. Ele agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e o arrancou, com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou topo da colina acima, que fica em frente a Hebrom. Ele saiu arrastando o portão e subiu um morro e uma colina, mostrando para eles, olha, eu sou invencível. Ninguém pode comigo. Vocês acharam que vocês iam fazer uma emboscada e iam me matar? Isso nunca vai acontecer. Sansão estava em pecado, fazendo uma coisa que ele não poderia fazer, e ele mesmo assim ele tinha força. Ele humilhou os inimigos dele. Sansão, porém, próximo... Rafa, pode passar. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Também era lá, dentro do território dos filisteus. Ele se apaixonou, ó, o que a Bíblia fala? Ele se apaixonou. Quando a gente se apaixona, quando os homens, mulheres se apaixonam, a nossa sensibilidade ela fica mais abalada ainda, porque a gente começa a pensar de forma irracional e emocional. Então, ele estava lá nesse vale, conheceu a Dalila e começou a se deitar com ela. Pode passar, Rafa. Os governantes dos filisteus foram e disseram a ela, convença-o e veja em que consiste o segredo da sua grande força. Ele tem, e com que poderíamos amarrá-los, para que assim pudéssemos subjugá-lo? Cada um de nós dará a você 1.100 ciclos de prata. Então, eles fizeram um acordo com ela. Disseram, Dalila,
se tu nos explicar e nos disser o que Sansão tem e que ele perde a força, para que a gente possa amarrar e capturar cada um de nós, vai te dar esse valor aqui. Disse, pois, Dalila a Sansão, ela estava deitada com Sansão, e ela disse para ele, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Queridos, se uma pessoa que você está apaixonado diz isso para você, o que tu vai pensar? O que essa pessoa quer fazer comigo? Tamanha era a insensibilidade, deboche, soberba e arrogância de Sansão, que ele achava que isso nunca ia acontecer com ele. Que não importava o que acontecesse, ele nunca ia ser amarrado. Porque o favor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nunca ia bandar. Porque afinal, né, irmão Cristiano, ele já tinha cometido vários pecados e ainda assim continuava com a soberana força. Então, o que ele pensou? Nunca, se Deus prometeu, Deus vai cumprir para sempre. Só que, querido, aqui, eu quero abrir um parênteses, porque o Senhor, ele não vai contra a sua própria palavra. Ele não vai contra os seus próprios princípios. E por isso que ele ainda estava com Sansão, porque ele ainda estava praticando a misericórdia. Nós hoje, com a graça e com o Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo e começamos a andar na presença do Senhor, e a gente faz um selo e uma aliança com o Pai, a gente começa a frequentar a igreja, a gente entrega a nossa vida, a gente começa a orar, começa a entrar, a gente fecha ao nosso redor uma sebe de proteção, que a palavra diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, porque ao nosso derredor existem potestades, principados, forças que querem nos tragar para acabar com a nossa salvação e estarmos na presença de Deus. Conforme essa cerca está fechada, é muito difícil que Satanás, o inimigo, venha tocar. Só que como que essa cerca abre, queridos? Através do quê? Do pecado. O pecado, a insensibilidade, a falta e a quebra de princípios. O que é pecado? A semana passada, retrasado, o irmão Cristiano falou sobre se arrepender, sobre pecados. Quando eu era mais jovem na fé, eu pensava que pecado era só se prostituir, beber, fumar, se drogar. Então, quando eu vinha para a igreja e eu escutava uma pregação que falava sobre pecado, eu dizia assim, bom, eu estou bem, porque afinal eu não cometo mal, eu não faço mal para ninguém, eu não me prostituo, eu venho na igreja, eu não tenho problemas com isso. Não é verdade, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala de diversos princípios que são quebrados. Os princípios de liberação de perdão, amar o próximo como a mim mesmo, é um dos principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não trazer falsos deuses, não adorar a outros deuses. Aí eu pensava assim também, quando falavam isso. Mas eu não adoro nenhum santo, eu não cultuo imagem de escultura, não faço nada disso. Só que a Bíblia também nos ensina que amar a outros deuses, meus irmãos, é colocar outras coisas no lugar de Deus. É cultuar e dar o lugar daquilo que é de Deus, a adoração, o louvor, o tempo dele, a consagração a ele. Isso é outro Deus. O meu Deus pode ser várias coisas. Pode ser o dinheiro, pode ser o meu descanso, pode ser o meu sustento, pode ser várias coisas que eu substituo. Ou até o meu próprio braço, quando eu não entrego todas as minhas aflições. Aqui, quando Sansão começa a fazer tudo isso, ele estava insensível à presença de Deus e a acreditar que algo ia mudar. Por mais que ele soubesse que existiam princípios que não poderiam ser quebrados. Segue aí, Rafa. Sansão respondeu-lhe, se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão começa aqui num crescente, eu não vou passar por toda a palavra, porque senão a gente vai ficar cansado. Mas é importante, queridos, leiam. Sansão começa a falar para Dalila várias coisas e ele começa a inventar histórias ali, para brincar com ela também. E aí ela vai fazendo chantagem, ela vai dizendo, Sansão, Sansão, aí por que tu não me conta a verdade? Eu quero saber o que acontece, como é que faz, então tu não me ama o suficiente, tu não me diz o que tu faz para perder tua força. E ali ele foi brigando. Só que cada vez que ele falava algo que ele inventava, que aconteceria, olha o que acontece aqui, ó. Passa aí, Rafa. Então os governantes dos filisteus trouxeram para Dalila as 7 tiras de couro, ainda úmidas, e a Dalila amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto,
olha o que ela fazia. Ela estava na cama com ele. Os homens vinham para dentro do quarto, próximo do quarto, se escondiam. Quando ele adormecia, Dalila fazia aquilo que ele dizia, amarrava ele com as cordas. E quando estava bem amarrado, ela dava um grito e dizia: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ela inventava que eles já estavam lá dentro. Aí o que acontecia? Ele dava um pulo e se soltava das cordas. E ela fazia todo esse jogo de novo, até que isso foi durante várias vezes. Dalila e Sansão ficaram nessa brincadeira durante várias vezes. Até um momento que vocês viram no fim do texto, em que ele diz que se cortaram meus cabelos, que a minha força está aqui. Sansão, quando foi consagrado, e a mãe o consagrou, uma das coisas que não poderia fazer é cortar os cabelos. E isso não é só o sinal de que realmente as forças de Sansão estavam no cabelo dele. Não, mas foi tanto, tanto, tanto que chegou um momento que o Senhor disse: chega. E assim é conosco, queridos. Assim é conosco. E a gente só se dá conta desse momento quando alguém vem e grita, e tu bem soberbo e arrogante, achando que agora eu vou fazer e eu vou acontecer. E Sansão acaba sendo preso. Os homens que estavam escondidos levam Sansão, e é triste o fim de Sansão. Mas o que eu quero conversar contigo agora, né? Que eu contei essa breve situação. E eu quero te dizer quais são algumas situações na nossa vida que fazem que a gente não perceba que a presença de Deus se retirou de nós. Aqui na Bíblia, no livro do Senhor, existem várias passagens que nos mostram que muitas pessoas ficaram insensíveis. Agora, sim, o Senhor se retira de nós simplesmente porque Ele quer? Ou simplesmente porque eu peco? Não. A gente precisa seguir alguns tipos de situações para que isso aconteça. Como eu disse, o Senhor, Ele tem uma lei. O mundo espiritual, ele é completamente organizado. O Senhor determinou leis espirituais. Ele determinou leis espirituais. Satanás segue essas leis espirituais. Satanás, ele não toca se ele não tem uma legalidade, um acesso legal à minha e à tua vida. Agora eu quero perguntar para vocês: vocês sabem se hoje vocês estão insensíveis ou estão sensíveis a ouvir a voz de Deus, a presença do Senhor, a saber quando é Deus que fala contigo? Queridos, durante muito tempo na minha vida, eu estive na casa do Senhor e eu acabava julgando quem estava aqui louvando, quem estava pregando, quem estava ministrando. Isso há muito tempo atrás, eu ainda era adolescente. E eu olhava e eu pensava assim: eu não estou sentindo nada disso aí que essa pessoa está falando. E por eu não estar sentindo nada é porque Deus não está com ela. Só que a sensação, o ser humano, ele é muitas vezes levado por sentimentos carnais e não pelo sentimento espiritual. Então, sensação não é a forma como a gente mede se a presença de Deus está sobre alguém ou não. Sensação humana não é, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que devemos nos conectar ao Espírito. Então, isso é espiritual, é num âmbito espiritual. Queridos, existem eu vou citar aqui 4 situações que acontecem para que a gente se sinta e que a gente comece a ficar insensível. É como descer uma escada. Quando a gente começa a andar na presença de Deus, eu começo a ficar cada vez mais sensível à presença dele. Eu começo a escutar a voz dele. Eu começo a entender um direcionamento do Espírito Santo. E isso é um caminho gradual. Vocês lembram daquela passagem onde fala que o homem é uma metáfora ali na Bíblia, né? Eu não vou explicar toda aqui, mas quando a gente começa a andar com o Senhor, é como o pastor até explicou sobre o sol do meio-dia, né? E tudo isso no culto passado. Ele falou sobre a motivação e a vontade do nosso coração. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente está num rio e a gente molha só os nossos pés na presença de Deus. E a gente fica insensível, só que a palavra diz que nós devemos ir até nadar em águas profundas com Ele. E isso é um caminho que precisa ser caminhado, é um caminho que precisa ser transcorrido. É algo que eu preciso, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço.
Então, se todos os dias eu estou na presença do Senhor, eu sinto Ele mais fácil. A mesma coisa um casamento. Qualquer tipo de relacionamento. Eu conheço mais a pessoa através do quê? Da comunicação, da intimidade. Ó, a cegueira espiritual, muitas vezes, ela vem pela dor e pela desilusão. Às vezes, existem dores tão profundas que a gente acaba criando expectativa sobre estar na presença de Deus, muitas vezes irreais. Aí, quando a gente se frustra, quando a gente está andando com Ele, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Daqui a pouco eu tenho uma recaída, acontece alguma coisa, acontece uma tristeza muito grande na minha vida, eu tenho uma dor profunda. E aí o que acontece, irmão Cristiano? Eu me desiludo com Deus. E aí eu começo a ficar frio, porque daí eu começo a cometer pecados contra Deus, blasfema, contra o meu irmão, né? Falta de perdão. Então, a dor dentro da nossa alma, ela acaba nos trazendo isso, ela nos traz frieza e ela faz com que a gente perca um pouco da presença de Deus. Lá em Lucas 24:16, quando os homens estavam no caminho de Emaús, eu amo essa passagem. Essa passagem, irmão Cristiano, ela fala muito bem sobre isso, sobre a cegueira pela dor e pela desilusão. Quando aqueles homens foram, Jesus havia morrido, então eles estavam ali totalmente desiludidos. Eles estavam com uma dor muito forte, porque eles acharam que Jesus tinha morrido, então tinha acabado tudo. Como assim Jesus morreu, ele ia ser o nosso Salvador? A expectativa que eles tinham frente ao ministério de Jesus não era aquilo que eles estavam vendo. Não era a morte do Salvador. Eles achavam que Jesus ia continuar. Jesus avisou, inclusive, que ia ressuscitar no terceiro dia. Então, eles voltam pelo caminho de Emaús. Irmãos, eram 11 quilômetros, esses homens voltaram. Não vou explicar todo o contexto aqui. Mas quando eles voltaram, Jesus tinha morrido, eles estavam tristes, eles estavam tomados por uma grande dor. Deus, eu não estou vendo o que está acontecendo. E eu fico me colocando no lugar daqueles homens. Porque quando eles viram Jesus na cruz, Jesus morreu, Jesus ressuscitou morto, Jesus abriu o olho de cego, Jesus fez milhares de milagres e ele foi colocado numa cruz. Quando eu olho para isso com meus olhos carnais, eu penso que tudo acabou. E era assim como esses homens estavam no caminho. E aí Jesus, com um corpo glorificado, anda ao lado deles durante 11 quilômetros, queridos. É a trajetória, a Bíblia fala. O caminho que eles estavam, nesse caminho de Emaús, que eles retornaram, eles ficaram 11 quilômetros. E eles estavam cegos, confusos, desesperançosos. E ali eles contaram para o próprio Jesus tudo o que tinha acontecido. Eu duvido que Jesus não tinha falado coisas para eles com lembrança daquilo que aconteceu durante todo o ministério dos 3 anos de Jesus. Agora, nesse caminho aqui, quando eles estão confusos, eles chegam, coloca aí, Rafa, 24:16. Olha só o que estava escrito aqui. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. A dor deles era tão grande que eles estavam insensíveis à presença do próprio Deus, do próprio Jesus, com o corpo glorificado, falando ao lado deles, e eles não reconheceram. Queridos, na nossa vida, quantas vezes a gente está assim? Deus promete uma coisa para ti, tu começa a andar com Jesus, tu começa a ficar sensível, tu começa a falar em mistério, o Senhor te revela o íntimo e profundo, e aí algo dá errado, irmão Cristiano. Mas eu não sabia que isso ia acontecer. Não, então tem algo errado. Não, tudo que eu pensei, tudo que eu imaginei, talvez eu estava criando uma fantasia na minha cabeça. Não adianta, eu vou ter que fazer do meu jeito. Vou voltar. Que foi isso que eles fizeram. Eles estavam voltando para onde eles estavam. Eles esqueceram que o Senhor Jesus tinha dito assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles esqueceram da ordem do Senhor. Que era isso que ia acontecer. Quando o Senhor tem uma promessa para mim e para a tua vida, queridos, que Ele te dá uma ordem diretiva e que Ele te dá um direcionamento e Ele te diz, vá. A palavra diz que não devemos nem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não interessa o que aconteça. Porque se acontecer algo no meio do caminho, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. E a palavra também diz que todas as coisas que nós vivemos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia também diz que o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento é o conhecimento da palavra.
E Deus não vai contra a sua palavra. Então, se a gente quebra princípios, a gente vai ficar insensível à presença dele. A gente vai deixar com que a nossa carne, a nossa alma, o nosso lado humano se corrompa e a gente pare de ouvir a voz dele. E não é porque ele não quer falar, é porque nós decidimos. O Senhor, ele nunca vai contra o nosso arbítrio, em todas as coisas. Se nós fecharmos nossos ouvidos para não ouvir a Deus, por mais que o Espírito Santo grite, porque eu tenho certeza que na vida de Sansão o Espírito Santo gritava. Qualquer pessoa que olhe para o que aconteceu na vida de Sansão, eu olho para isso e digo, meu Deus, como ele foi bobo. Eu jamais faria isso que Sansão fez. Queridos, nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias. Quando a gente recebe uma palavra revelada que diz o que devemos fazer para estar na presença de Deus. E quando a gente sai por aquela porta e a gente decide não seguir nada daquilo. E acha que porque estou pecando e Deus ainda leva profeta, Deus ainda fala comigo, Deus ainda me abençoa, é porque o meu pecado não importa para Deus. Quantos homens de Deus fazem isso muitas vezes corrompem a pé, escandalizam o evangelho. E a gente vê ainda assim os milagres, os mistérios, as maravilhas do Senhor. E é por isso que fazem. Cristiano, eu tenho certeza que quantas vezes tu escutou a voz de Deus enquanto tu estava nos teus momentos? Diversas, né? E muitas vezes, queridos, a gente continua pecando porque a gente acha que Deus é tão bom e misericordioso, que Ele é só amor, que Ele nunca vai nos abandonar. Então, a dor e a desilusão, ela causa isso, ela causa uma insensibilidade espiritual. Olha o que diz em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado e salva os de espíritos oprimidos. A proximidade de Deus, ela é real e ela é ativa conforme a nossa vontade e o nosso desejo. Agora, se eu estou tão desesperado e com tanta dor que eu acho que Deus não vai resolver a minha situação, eu vou ficar insensível. E foi o que aconteceu com esses homens. Eles só se lembraram lá no fim, quando Jesus partiu o pão. Outra coisa que acontece conosco, queridos, para que venha a insensibilidade. E esse aqui está em muitas passagens, que é o endurecimento do coração pela incredulidade. A fé é um princípio bíblico. Quando estamos incrédulos que Deus está agindo em alguma situação, quando não acreditamos no poder, na soberania, na onisciência do Senhor, na capacidade que Deus tem de ter poder em mudar uma situação, porque se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Quando nós estamos incrédulos à situação que está na nossa frente, isso causa frieza espiritual e causa insensibilidade espiritual, porque nós trazemos para a nossa parte humana, carnal, aquilo que é espiritual. Só quem pode resolver a situação da nossa vida é Deus. No momento que eu estou incrédulo, eu estou tirando da mão dele aquilo que é ele quem pode fazer. O endurecimento de coração, ele não acontece do dia para a noite. Ele é um processo também gradual. Todos os dias, queridos, nós precisamos exercitar a nossa fé. A fé, ela é exercitada através de experiências com Deus. Através de testemunhos com os meus irmãos. Enquanto o meu irmão falava aqui do testemunho dele, meu coração queimava. Queridos, um dia, eu tinha ficado com meu coração endurecido. Eu passei por esse processo de insensibilidade com Deus. Eu tive na igreja durante um tempo, me converti, o Senhor começou a cumprir as promessas dele na minha vida mudou da água para o vinho. As bênçãos do Senhor caíram sobre a minha vida. Mas eu comecei a fazer que nem Sansão, achando que tinha coisas que eu poderia decidir do meu jeito. E fazer como eu achava que era, porque afinal, interpretar a palavra para aquilo que eu quero e para a minha vida é muito fácil. Então, o que eu dizia? Bom, Deus é amor, se eu não estiver fazendo coisas erradas, Deus está me amando e está comigo. E eu comecei a praticar algumas coisas até o dia que eu parei de ir à igreja. Eu parei de meditar na palavra, eu parei de orar. Comecei a sair, comecei a ir em festas. E num determinado dia, o Senhor, Ele falou comigo de forma audível. E Ele me trouxe de volta para a presença dEle. Nesse dia, queridos, eu pude lembrar do que o Senhor já tinha feito na minha vida e das experiências que eu tinha com Ele. E o Senhor bradou forte no meu ouvido e disse, eu não te chamei para fazer parte dessas coisas, eu te chamei para que tu seja serva, para que tu venha a
trazer experiência para as pessoas. Queridos, quando a gente conta uma experiência nossa, é muito difícil as pessoas entenderem a magnitude que é. Só que isso é o que gera fé. O nosso coração, ele só é amolecido e sensível à presença de Deus de fé em fé, de glória em glória, de experiência em experiência. Porque senão a gente começa a ficar insensível a Deus. Olha só, lá em Provérbios 29:1 diz assim, ó, e quando permitimos que o engano do pecado nos afaste da verdade. E lá em Hebreus 3:13 diz assim, ó, e quando... Não precisa colocar, Rafa, não precisa. Em Hebreus 3:13 diz assim, ó, quando permitimos que o engano do pecado se afaste da verdade. Provérbios 29:1 diz assim, ó, quando rejeitamos repetidamente o chamado de Deus, nós permitimos que o engano e o pecado se afaste. Nos afaste da presença dele. Queridos, isso é bíblico. Promessa de Deus se cumpre, princípio se cumpre. Outra situação. Outra situação que nos afasta da presença de Deus e que também nos fazem. E isso foi o que aconteceu aqui com Sansão. Saturação pela rotina e falta de gratidão. Quando nós estamos no nosso dia a dia, por exemplo, num casamento, uma relação com um amigo, num primeiro momento, quando a gente está numa relação, a gente se fascina por aquilo que a pessoa nos dá. E aí a pessoa começa a nos dar, e aquilo é tão maravilhoso, e tu recompensa, né? E tu diz que maravilha, que agradável é estar na tua presença. Olha, eu nunca tive isso na minha vida. Só que, aos poucos, isso vai te levando a te acostumar. A gente se acostuma com tudo, somos seres humanos adaptáveis. E da mesma forma, nós nos acostumamos com a presença de Deus. A gente se acostuma a ser abençoado por Deus. A gente se acostuma a vir aqui na igreja cantar canções repetidas. A gente se acostuma a falar das coisas de Deus de forma muito sintética, de uma forma muito superficial. E aí, por a gente se acostumar e a não ter um toque mais forte, mais profundo, a gente começa a ficar insensível às coisas maiores de Deus. A rotina, ela faz isso. Olha o que diz lá em Hebreus 3:8. Não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Querido, o povo no Egito foi a maior exemplo disso. Eles saíram de um tempo de escravidão, saíram de um lugar onde eles tinham privação de comida, privação de tudo, e eles foram caminhar no deserto com roupas que nunca envelheciam, com fumaça de fogo que guiava, que esquentava. Eles tinham tudo, eles eram servidos por Deus e eles se acostumaram com aquilo, de forma a começar a reclamar, de forma a começar a murmurar, de forma a achar que é pouco. E quando a gente começa a andar com o Senhor, é isso. A gente esquece dos milagres que Deus fez na nossa vida até então, se acostuma com os milagres, quer mais, começa a murmurar, e aqui a gente quebra um princípio importante, que é endurecer o nosso coração e a falta de gratidão àquilo que o Senhor já nos fez. Queridos, isso causa insensibilidade, porque o Senhor não fala com alguém que é ingrato àquilo que Ele fez. A ingratidão, falta de perdão, isso faz com que se quebre um princípio importante. E aí a gente abre a brecha para que Satanás venha, nesse coração endurecido, fechar cada vez mais para que tu não escute a presença dele. Agora, querido, assim, ó, tem uma outra coisa, que é a mais importante de todas, e aqui eu quero encerrar essa mensagem. O quarto e mais importante aspecto da nossa cegueira espiritual e da nossa insensibilidade para sentir aquilo que o Senhor tem para nós, é o que está lá em Mateus 11:23. Mateus 11:23. Antes de eu ler esse texto, a palavra diz assim, ó, o príncipe deste século cegou o entendimento. Ele nos oferece distrações, prazer, falsas seguranças. Ele torna que a gente fique insensível e que o evangelho acabe se tornando uma coisa normal. Quando Jesus
Quando Mateus escreve aqui, que lá em Cafarnaum, o povo se acostumou com os milagres, que eram do próprio Jesus. Jesus vivia em Cafarnaum, então aquele povo todo de Cafarnaum se acostumou com os milagres. Se acostumou de tal forma que começou a ficar insensível, assim como o povo no deserto. Essa insensibilidade causou uma cegueira espiritual muito grande. Quando esse texto fala assim, repreende Cafarnaum por se acomodar diante dos milagres, preferindo o conforto da sua incredulidade ao chamado para o arrependimento. A Bíblia também nos fala aqui, nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo que está mostrando para a gente que por trás da cegueira daqueles que creem no Evangelho existem forças malignas o tempo todo, tentando e lutando para que a gente não enxergue, para que a gente não escute, para que a gente não veja a presença de Deus. A insensibilidade, queridos, é uma coisa que ela precisa ser rompida. Ela precisa ser rompida. A palavra também diz que nós não devemos lutar contra carne nem sangue, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades, principados e tudo o que existe. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás agora rebaixadas até o inferno. Porque se em ti Sodoma tivesse sido feito os mesmos milagres, ela teria permanecido até o dia de hoje. Sodoma e Gomorra, vocês sabem, foi consumida pelo fogo, pelo pecado que existia nela. Só que a palavra diz que Cafarnaum viu os milagres, porque Jesus estava lá. Sodoma e Gomorra não viu os milagres que Jesus fez, não viveu, mas se tivesse vivido, tivesse visto, talvez teria se arrependido, teria se convertido, teria se lembrado. Queridos, a gente é cobrado aquilo que a gente tem de entendimento com o Senhor. A palavra de Deus que eu conheço me é cobrada. Cafarnaum será cobrada de uma forma, Sodoma será de outra. E é isso que a insensibilidade muitas vezes causa. Esse dia que eu estava neste lugar, e que eu fui chamada pelo Espírito Santo de Deus, e que eu escutei a voz do Senhor, eu me lembrei de todas as experiências que eu tive com Deus. De todas as coisas, querido, eu não me lembrei daquilo porque eu quis. Eu me lembrei porque o próprio Espírito Santo me tocou para lembrar. Esses homens no caminho de Emaús tiveram a lembrança quando o Senhor repartiu o pão. E ali, por um lapso de memória, por um lampejo do mundo espiritual, eles se recordaram daquilo que eles viveram. E que aquele era Jesus. E que o que eles estavam fazendo é porque eles estavam cegos. No dia que eu fui tocada, eu me lembrei das experiências que eu tinha com Deus. Das promessas, dos milagres. Queridos, eu vivi milagres inacreditáveis. E como é fácil a gente se esquecer, Ana, dos milagres que a gente vive com Deus. Sansão muitas vezes esqueceu até o dia que Sansão foi amarrado. Os filisteus furaram os olhos de Sansão. E sabe o que eu vejo aqui? Quando os olhos deles foram furados, eu fico pensando, irmão Cristiano, se ele não conseguia enxergar o mundo espiritual, então ele não tinha direito nem de ver mais o mundo físico. Ele não tinha direito nenhum de ver nada. E isso foi um deboche dos filisteus, uma forma de envergonhar Sansão. E eles envergonharam de uma forma tão horrível, prenderam, açoitaram. E ele ficou como um bobo da corte. Mas aí teve um dia que Sansão pede favor de Deus. E ele diz, Deus, me dá mais uma força. Ele reconheceu, ele se humilhou. Ele disse, Deus, eu não sou o que eu pensava que eu era. Senhor, eu não tenho nada sem a tua presença. Eu estou aqui destruído, sem olhos. Pela dor, pela tristeza que Sansão estava vivendo, pela humilhação. Um homem que foi levantado frente a todo aquele deserto. Nesse dia, quando ele clamou, querido, quando ele clamou, o Senhor se fez
cumprir aquilo que está na sua palavra, nas suas promessas. Sansão quebrou as colunas e Sansão matou mais filisteus naquele dia do que em toda a sua vida. Querido, nós servimos a um Deus que ainda faz milagres. Eu quero te pedir para ficar de pé. E eu quero te dizer, querido, não permita ser como Sansão. Não permita ser como vários outros da Bíblia que falavam. Saul ficou insensível ao Senhor e perdeu as promessas dele. Esses homens no caminho de Emaús se lembraram do partir do pão, os milagres que o Senhor Jesus tinha feito. Eu nesse dia, mãe, eu me lembrei do que o Senhor tinha feito na minha vida. E hoje, irmão Cristiano, eu lembro todos os dias da onde o Senhor me tirou. E eu glorifico o nome dele. Porque eu digo, Deus, não me permita esquecer quem tu és. Não me permita esquecer, Pai, tudo o que tu fez comigo como esse povo ingrato. Me ajuda a cada dia a te deixar soberano na minha vida. Querido, quer quebrar a insensibilidade? Sansão fez isso num dia. Sansão conseguiu retomar tudo o que ele tinha com Deus em uma única frase. E o céu diz para ti hoje que tu quebra e tu fecha as portas do mundo infernal e espiritual. Tudo que há contra a tua vida, se tu confessar e fechar as portas do inferno, confessando o sangue de Jesus, reconhecendo a soberania de Deus e se colocando totalmente dependente da presença dele. Amém? Quem quer aqui hoje dizer para Deus, Deus, eu não quero ser insensível à tua presença, Pai. Eu não quero ver alguém cheio do Espírito Santo, te sentindo, chorando na tua presença, Deus, e eu não sentir nada, Pai. E eu achar que eu não preciso daquilo. Deus, eu quero cada dia mais, eu quero nadar em águas profundas, Pai. Eu quero tudo que a tua Bíblia diz que eu faria. Pai, a Bíblia diz que eu seria como tu, como Jesus, e que as grandes coisas que Jesus fez, nós faríamos ainda maiores. Deus, repreende agora a insensibilidade no teu povo, Pai. Que os teus princípios não venham ser quebrados, Pai. Senhor, eu quero te agradecer pela vida, por hoje, pelos teus milagres. Querido, tu sente vontade de vir aqui na frente, fazer esse sinal, e a palavra diz assim, ó: aquele que me confessar perante os homens, confessar que eu sou o Senhor da sua vida, eu o confessarei perante o Pai. Isso é promessa. Aleluia, vem aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Já não quero ser. A palavra diz que o Espírito Santo, ele quebra cativeiros, ele abre os olhos espirituais. Passa aqui na frente, Senhor Jesus. Eu quero sentir mais de ti, Pai. Eu quero ter intimidade contigo. Põe em mim teu Oh, Senhor Jesus, é verdade, Pai. Glória a teu nome, porque Jesus. tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, é verdade, Deus. Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vem. Eu sei que vocês precisam, nós todos precisamos. Querido, se eu pudesse, eu estava jogada aqui nesse altar, dizendo, Deus, tira meu coração de pedra, Já não quero me dá um coração de carne. igual, eu não quero mais. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Põe em mim teu coração, oh, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Seu, diga pro Senhor, muda meu coração, Pai, muda, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim vem mudar, vem transformar, Pai, necessita
ser mudado. Muda minha alma, muda meu coração, muda meus pensamentos, Deus, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Eu entrego tudo nessa noite a Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida, Senhor, meu coração sujo, Senhor, meu coração imundo, Pai, meus pensamentos pecaminosos eu entrego hoje a Ti, porque eu não quero mais ser a mesma pessoa, Senhor. Eu digo nessa noite, tudo entregarei. Eu te entrego tudo, Pai. Tudo entregarei. Oh, Senhor, sim, por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Eu te entrego nessa noite, ó Pai. Tudo eu entrego a Ti. Oh, eu entrego. Eu entrego, Senhor, a minha vida, a minha casa, a minha família, Senhor. Por Ti, Jesus, bendito eu deixo, Pai. Renova nessa noite, Pai, a nossa vida. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero mais ser essa pessoa, Pai. Já não quero ser igual. Eu não quero mais ser igual, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Oh Deus, tudo, Pai, porque tudo que há dentro de mim necessita, Pai, necessita ser mudado. Transforma tudo dentro de mim, Pai, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, oh Deus, porque tudo que há dentro de mim necessita de uma mudança, de uma transformação, Pai. Vem, transforma essa noite, Pai, oh Deus, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Senhor. De Ti. Oh, eu quero mais, Senhor, nessa noite, Pai. Mais, muito mais, Senhor. Oh Deus, mais da Tua presença, Pai. Mais, muito mais, Senhor, de Ti. Cristiano, oh, aleluia. Mas eu quero mais de Ti. E menos de mim. Meu velho homem, da minha carne, dos meus pecados, e menos de mim. Oh, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória, todo o Seu amor, infinita bondade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua,
pareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita bondade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, Senhor. Aleluia, mais, Senhor, mais, muito mais, Senhor, de ti e menos de mim. Oh, aleluia, menos de mim, Senhor. Amados, que o Espírito Santo possa estar mudando o seu coração nessa noite. Aleluia. Queridos, a nossa vida não é uma vida perfeita. Às vezes a gente acha que cristianismo é não pecar, é não tropeçar. Querido, cristianismo é tropeçar, é cair, é errar, é se afundar às vezes no mais fundo do poço. Mas é saber que há um coração quebrantado, arrependido. O Espírito Santo vai lá nesse fundo do poço e fala: filho meu, a minha graça, o meu sangue foi derramado por ti. E ele diz assim: meu querido, ainda que o seu pecado, as suas falhas, o seu caráter corrompido seja sujo, seja podre, seja imundo, com o sangue de Jesus ele se torna alvo, branco como a neve, querido. Amém. Em nome de Jesus, receba dessa graça hoje. Receba dessa certeza que a misericórdia do Senhor, ela está todo dia batendo na sua porta. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a família que vai estar apresentando o bebê. Vem aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vem aqui na frente. Pode vir toda a família. Amém. A quem vai tirar foto? Tira foto para nós, Jô. Tira fotinho. Aleluia. Em nome de Jesus. Pode viver, querida. Traz essa coisa linda, meu Deus do céu. Mas que coisa mais fofa. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Como é que é o nome dela? Como? Dawane. Lawane. Sobe aqui. A mamãe. Vem a Lawane. Vem todo mundo, pode vir. Venha. Lawane. Como é que é o seu nome, mamãe? Lisandra. Linda família. Todos são seus filhos? As suas irmãs. Amém. Né? É Lawane e Lisandra. Que bom que vocês vieram. A gente vai estar apresentando. Querido, vem para cá, vem cá. A palavra de Deus fala que Jesus, quando ele veio, ele não foi batizado, mas ele foi apresentado ao Senhor no 8º dia. Por que é que nós como igreja não batizamos? Porque batismo ele é confissão pública de fé. Ele é uma confissão daquilo que Jesus já fez no coração dele. Então assim, ó, por exemplo, um dia a Lisandra, na 10ª vez eu acerto. A Lisandra, um dia, ela reconheceu que Jesus era o Senhor da Salvador da vida dela. Ela teve entendimento disso e ela se batizou. E a Lawane, ela não tem esse entendimento. Então nós fazemos como igreja o quê? Nós apresentamos ela ao Senhor e nós dizemos: Senhor, é tua. Nós consagramos ela no altar do Senhor, para que um dia, quando a Lawane tiver entendimento, sabedoria, ela venha fazer a confissão pública de fé dela, batizando nas águas, em nome de Jesus. Então, eu quero chamar aqui, cadê minha sogra? Vem aqui, minha sogra, me ajuda aqui. Irmã Tânia, vem rapidinho, correndo por causa do horário. Em nome de Jesus. Segura para mim o microfone. Amém. Irmãos, estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, Pai, eu consagro a Ti a Lawane, Senhor. Ela é linda, ela nasceu porque é um projeto de Deus. A palavra de Deus fala que todas as coisas que acontecem na nossa vida é um projeto, há um propósito nos céus. E eu sei que a Lawane veio como presente de Deus, Senhor, para a sua família. Senhor, eu consagro ela no Teu altar, Senhor. Eu declaro que ela é Tua, Senhor. E eu te peço,
Cobre ela com teu sangue, Senhor. Que o teu sangue seja derramado sobre ela, Senhor. Que o teu nome venha a ser exaltado na vida dela. Que onde ela estiver, a tua presença esteja com ela. Coloca os teus anjos acampados ao redor dela, guardando, livrando de toda cilada do inimigo. Cobre ela com o teu Espírito. Enche ela com a tua glória, Senhor. Que ela venha, Senhor, resplandecer a tua luz nessa terra. Que ela venha ser o bom perfume de Cristo, onde ela estiver. E Pai, dá sabedoria aos seus pais, à sua família, a educá-la, a ensiná-la, a crescer nos caminhos do Senhor. Que ela venha ter prazer, Pai, de estar na tua casa te louvando, e que ela venha viver o sobrenatural de Deus onde ela estiver, Pai. Que a tua glória, a tua presença e o teu fogo esteja sobre ela, e que ela venha ser uma bênção onde ela estiver, Pai. Dá sabedoria aos seus pais, abençoa a sua família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu queria que vocês conseguissem olhar para a carinha dela olhando para ele. Ela sorria e gesticulava com a boca, os olhinhos regalados, olhando para ele, incrível. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos a Lauane, Senhor. Nós abençoamos ela, Senhor. Nós dizemos que ela é uma criança do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua mãe, Senhor. Pai, eu sei que ela já passou por tantas lutas, Senhor. Muitas lutas, tantas dores. Às vezes no deserto ela se sente passar. Mas eu quero te dizer, filha, que o povo de Deus, quando estava no deserto, eles não estavam só. O calor vinha, vinha as tribulações. Mas quando a fome vinha, Deus fazia descer maná dos céus, querida. As roupas, elas não se puíam, porque a presença do Senhor estava. Quando a sede vinha, a água brotava. Filha, o Senhor está contigo, minha filha. Hoje você pode se sentir só. Quantas vezes você disse: Senhor, eu estou sozinha, mas o Senhor manda te dizer hoje que você não está só, porque o Senhor está contigo. Ela não foi uma maldição, mas ela é um presente de Deus. Escute, esta criança não é um acidente, mas é um presente, e Deus te dá esse presente, porque ela vai ser instrumento de glória. Eu profetizo que essa menina vai ser profeta do Senhor, ministra do Evangelho, vai levar muitas almas a conhecer o poder de Cristo. E mãe, em nome de Jesus, te coloque no altar. Não saia do altar, não desanima, não desvie da presença do Senhor, porque o Senhor é contigo, o Senhor é com a tua casa, o Senhor é com a tua família, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu profetizo os céus abertos sobre a casa dela, sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória, aplauda ao Senhor, querido. Amados, sexta-feira é célula. Eu não sei onde vai ser a célula ainda. A gente vai ver. Cadê os voluntários? Não estão aí hoje. Mas sexta-feira vai ter célula. Domingo, culto da família, em nome de Jesus. E é isso, amado. Levante suas mãos, vamos encerrar. Senhor, muito obrigado pelo teu culto. Obrigado pela tua presença. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de cultuar o teu nome, de te louvar e te adorar. Pai, nos leva para os nossos lares, nos dá um resto de semana abençoado, debaixo da tua graça, da tua dispensação, do teu poder, Senhor, e nos dá, Senhor, da tua glória, porque sem a tua presença eu morro, Senhor, sem o teu Espírito eu não tenho prazer de viver. Nos dá da tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos e com o amor de Deus, Pai, a graça, superabundante graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo em toda a terra, na Nigéria, na África, na Ásia, e todos aqueles que creem, digam amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.